Agora vamos ver os avanços sociais e na cidadania no Estado brasileiro durante alguns governos. Então, durante a ditadura Vargas, que foi um período que teve a Revolução de 30, que Vargas assumiu o poder e restringiu muitos direitos, principalmente direitos políticos das pessoas. Mas houveram avanços sociais, principalmente em relação à questão trabalhista. Então Vargas era muito conhecido, ficou muito conhecido como o pai do trabalhador, por conta dessa característica que ele teve de criar direitos trabalhistas, como 13º salário, férias remuneradas e também folga semanal. Então Vargas foi o precursor aí dos direitos trabalhistas para a sociedade brasileira. Porém, como ainda existia aquela velha elite rural, na época, não houve grandes mudanças na área rural. Os trabalhadores rurais não tinham os direitos reconhecidos por conta do poder da elite rural que ainda perdurava naquela época. Resquício ainda do período colonial e do período Brasil imperial. As conquistas sociais vieram antes de direitos civis e políticos, o que deveria ser o contrário. É típico dos governos patrimonialistas, que dão o direito aos trabalhadores como favores. Por isso, as conquistas sociais que vêm antes. Eles dão esses direitos sociais para os trabalhadores, pessoas comuns, aparentemente melhorarem a condição de vida, mas isso apenas provisoriamente, enquanto o presidente estiver no poder. Os direitos civis, que são aqueles direitos que realmente garantem que o Estado tem a obrigação de promover as conquistas sociais, ficam em segundo plano, tanto direitos civis quanto direitos políticos. Então, quando o governo dá essas conquistas sociais, ele dá essa assistência sociais, é um governo assistencialista e um governo patrimonialista, que não dá esses direitos, e sim dá como um favor. A população que fica conquistada com aqueles favores termina ovacionando aquela pessoa. É muito comum isso também atualmente, esses favores sociais, quando na verdade deveriam atender aos direitos dos trabalhadores, porque quando o direito é estabelecido, aí não tem como voltar atrás. O Estado tem que garantir aqueles direitos aos cidadãos, tanto os direitos civis quanto os direitos políticos. Aí veio o período democrático, de 1945, quando terminou a era Vargas, até 1964, que foi quando houve a tomada do poder pelos militares. Esse período foi democrático, houveram eleições dos presidentes e durante esse período todo houveram alguns avanços, mas na esfera política, porque já que o país voltou à democratização, então as pessoas passaram a escolher seus representantes, mas os avanços sociais e principalmente direitos civis não avançaram, não saíram nem sequer do papel. Então, no período democrático, o foco, na verdade, era o desenvolvimento, eram os governos desenvolvimentistas, que procuraram incentivar a industrialização do país e incentivar a urbanização. Então, para incentivar a industrialização, por exemplo, o governo Juscelino Kubitschek promoveu a vinda de empresas multinacionais, como a Volkswagen, para produzir automóveis em larga escala no país. Com isso, abriu um leque de estradas
em todo o país, eliminando as ferrovias. Então a busca era pela indústria e também pela urbanização, investindo em ampliação das cidades e construção de algumas cidades, como Brasília. Aí depois veio o regime militar, que alguns afirmam ter sido promovido através do golpe militar de 1964, e a partir daí é implantada a ditadura. Então, um conceito de ditadura é quando um grupo de pessoas ou uma pessoa só assume poder sem permitir nenhum tipo de partidos políticos concorrerem àquele governo. Exemplo da China, né, que é partido único, só tem o Partido Comunista, e é o Partido Comunista que escolhe os representantes, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. Então, quem tem o domínio total é o Partido Comunista. É o que ocorre também na Coreia do Norte, também com o Partido Comunista, e também em Cuba com o Partido Comunista. São estados que não permitem a existência de outros partidos. Durante o regime militar, o governo iniciou-se com o bipartidarismo, tinha 2 partidos e eles rivalizavam nos governos municipais e estaduais. E depois começaram a surgir novos partidos políticos, então não houve aí a proibição de partidos políticos, apenas os militares é que organizavam as eleições. Então, durante o regime político, o regime militar, houveram algumas conquistas sociais. Apesar de ter regressão nos direitos políticos, principalmente naqueles que não concordavam com as leis militares, houveram avanços na economia, com a ampliação da Petrobras e a redução da dependência do petróleo a partir do pró-álcool, na época em que houve a crise petrolífera, em que o preço estava exorbitante. O governo investiu no desenvolvimento de motores a álcool, que hoje chamamos de etanol. Então, a partir daí, reduziu a dependência do petróleo com os carros a álcool. Mas depois, o que aconteceu? Os países produtores de petróleo resolveram reduzir o preço do petróleo para frear o avanço do combustível renovável, que é o álcool da cana-de-açúcar. Houveram também avanços na cultura. A censura, que era tão falada e tão criticada até hoje, era uma censura que passava pelos censores para verificar se havia algum tipo de propaganda anti-regime militar. Mas qualquer outro tipo de aspirações para a cultura, para as músicas, para os teatros, não tinha censura. Então a censura inspirou talentos na música e também no teatro. Muita gente que era contra o regime militar passou a crescer, e o país foi uma época em que cresceu muito a questão cultural, graças à censura militar. E também houveram avanços sociais, investimentos na educação, programa habitacional. O regime militar ampliou os programas habitacionais para construção e compra de imóveis pela população, garantiu o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, aos trabalhadores, e também direitos trabalhistas para o campo, coisa que ainda até o regime da segunda período democrático, 1945 a 1964, não havia. Então os militares não se intimidaram com o poder dos coronéis do campo e, consequentemente, garantiram o direito dos trabalhadores no campo. Além disso, foi o primeiro governo que ampliou os investimentos na educação, principalmente na criação das universidades federais, que antes eram concentradas apenas no eixo Rio e São Paulo, e também Brasília. A partir daí, várias outras universidades foram criadas, inclusive a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de todo o Nordeste foi criada durante o regime militar. Então, com muitos investimentos aí na educação
principalmente. Durante o período de redemocratização, a partir de 1988, que foi quando o regime militar passou o governo para a sociedade civil, novamente, durou muito tempo, era para eles ter devolvido o governo para a sociedade civil após organizar o Estado, porque houve uma instabilidade política muito grande, então os militares assumiram para depois entregar o governo à sociedade civil, mas aí demorou bastante tempo e só vai entregar em 1988 com a redemocratização e restabelecer os direitos políticos. Com a Constituição de 1988, os direitos políticos foram restabelecidos, os partidos políticos passaram a concorrer em todas as esferas eleitorais. E as pessoas, os que foram perseguidos pelo regime militar por conta de algum ato criminoso, como terrorismo, como assalto a banco, como invasão a terras, invasão a prédios, eles foram anistiados, ou seja, perdoados, e passaram a concorrer também a cargos eletivos, cargos políticos. As eleições tomaram mais seriedade, deixaram de ser aquela votação aberta que era durante o coronelismo, passou a ser com urnas fechadas, mas apesar de que ainda hoje há compra de votos, mas naquela época passou a ser de forma mais fechada, sem ter certeza de que a pessoa votou naquele candidato. Os direitos civis permaneceram frágeis. Mesmo na democracia recente, os direitos civis ainda são um pouco frágeis, mas ocorrem alguns avanços. Com a Constituição de 1988, os direitos civis são garantidos por lei, mas aí depende muito dos governos municipais, governos estaduais, de garantirem que esses direitos sejam cumpridos e sejam obedecidos nessas esferas. Agora vamos para a atividade. A primeira questão é comparar os avanços sociais antes e depois do regime militar. Então a gente vai ver o que é que tinha antes em relação a direitos sociais e civis, o que melhorou e o que piorou com o regime militar. E a segunda questão, qual o foco social durante a ditadura Vargas? O que é que Vargas queria, o que ele pretendia e por que não houveram mudanças no campo? Então, no trabalho no campo não houve garantia dos direitos e nem de mudança nas leis de trabalho no campo durante a ditadura Vargas. Então, por quê? E atualmente, o que você observa de mudanças acerca do respeito aos direitos sociais no Brasil? Direitos civis e direitos sociais. Então, que tipo de mudanças a gente observa atualmente? Houve a mudança tanto na esfera governamentista ou na esfera civil e pública? E quais foram? Explique.